Olá, pessoas, bem-vindo nessa aula 7 da Introdução à Teologia Sistemática de Paul Tillich. Hoje vamos comentar brevemente sobre o item B6 da introdução, que é Teologia e Filosofia. Tillich pergunta: qual a relação que existe entre teologia e filosofia? A teologia, como um campo de conhecimento especial, é uma epistemologia. A teologia não tem o direito ou dever de pré-julgar qualquer investigação científica de nenhum outro campo de atuação. Por exemplo, a física, a história, a sociologia ou a psicologia. Nenhuma dessas matérias traz algum resultado positivo ou negativo para a teologia, sendo a teologia a teologia. O ponto de encontro entre esses dois campos está na filosofia. Então, o problema central é que, para o objetivo sistemático de Paul Tillich, infelizmente, não há uma definição aceita de forma geral para a resposta ou para a questão do que é cada filosofia. Cada filósofo busca uma definição para si, baseado, obviamente, num interesse que se adapte ao seu campo de pergunta, de investigação. Então ele sugere uma definição. Filosofia é aquela abordagem cognitiva da realidade, na qual a realidade tal como é objeto, ou seja, o mundo real, a realidade. O mundo real do ser, onde o ser foi jogado com suas angústias e com a sua realidade. Então, a relação da teologia com a filosofia surge agora a palavra ontologia, que é estudo do ser. A relação que Paul Tillich dá para existir teologia e filosofia é a razão do ser existir, uma ontologia. A realidade precisa de estruturas para ser um todo integrado, ou seja, para ser um todo. E essa realidade, essas estruturas da realidade, elas precisam ser investigadas. E a teologia, através da filosofia, como os medievais diziam que era a filosofia serva da teologia, deve ser pela filosofia crítica. Então, a realidade do ser e das suas estruturas precisa ser investigada. Realidade e estrutura como experiência do ser. No texto, o Tillich critica o idealismo alemão e a sua lógica matemática, porque eles ficaram meio parados no tempo. E cita, por causa disso, Hegel. Era necessário encontrar princípios gerais que reinterpretassem os estudos do ser para cada geração. Quando Hegel e outros idealistas já tinham concluído seus projetos estruturais de pensamento, a estrutura do mundo já era outra. A filosofia ela não se reduz à epistemologia, seja a ética, seja o idealismo, o kantismo e a lógica, nem ao positivismo ou outras escolas parecidas. O que estas escolas queriam evitar, diz Paul Tillich, é a questão ontológica. O conhecer é um ato que participa do ser, por isso é epistemológico, ele escreve. O ato de conhecer é uma interpretação do ser no cotidiano. Vida, crescimento, processo, experiência, totalidade do modo do ser. Sinais, símbolos, operações. A ontologia ela é a descoberta da estrutura do ser e a pergunta já pela estrutura. E aqui a gente remete novamente ao conceito que vamos comentar demoradamente, chamado fundamento do ser, e que responde em termos de categorias. A pergunta da filosofia pela realidade e a estrutura do ser é a pergunta da teologia,
Por isso que existe essa relação. A teologia precisa enfrentar a questão de ser assim com a filosofia, como método de investigação, de pesquisa, interpretação. Aqui o Tillich faz uma crítica importante. O biblicismo continuamente procura evitar termos não bíblicos. E é isso que redunda em fracasso. A própria Bíblia usa categorias e conceitos que descrevem a estrutura da experiência, através dos conceitos: espaço, tempo, causa, coisa, sujeito, natureza, movimento, liberdade, necessidade, vida, valor, conhecimento, experiência, ser ou não ser. E a crítica continua. Ele diz, por exemplo, é surpreendente a despreocupação com que os biblistas usam o termo história, quando falam de cristianismo como religião histórica, ou de Deus como Senhor da história. Eles esquecem que o sentido que conferem à palavra história foi formada por milhares de anos e filosofia da história. Esquecem que o ser histórico é um tipo de ser ao lado de outros seres, e influenciados pelo tempo, pela liberdade, acidentes ou propósitos. E, para concluir, o Tillich recomenda que a teologia sistemática deve ser uma filosofia da compreensão crítica, mesmo que esteja ou seja limitado pelo campo criativo. Essa é a relação que Tillich faz com a filosofia. Essa é apenas a pergunta. Então, no próximo tópico, nós vamos falar da resposta. Um abraço a todos, obrigado.